Você quer ser um profissional de Libras ou um amador? Eu tenho certeza que você respondeu um profissional. Então, para você se tornar um profissional de Libras, você precisa entender os 3 níveis de um profissional. Os 3 níveis de desenvolvimento nesse idioma que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Para deixar isso mais claro, existe um gráfico que ele explana melhor, que ele exemplifica melhor essas 3 etapas, esses 3 níveis de um profissional de Libras. Vamos dizer que aqui é o gráfico dos 3 níveis para você que quer se tornar um profissional de Libras. Vamos dizer que aqui é a fluência, o que todo mundo quer, né? Fluência em Libras, entender tudo que o surdo diz, entender uma palestra sem precisar ficar com aquelas dúvidas, não entendi isso, entendi aquilo, entender ali todo o contexto. É a fluência. E aqui é o tempo que você leva para chegar aqui na fluência. Quando a pessoa começa a aprender Libras ou começa a aprender um outro idioma, um idioma estrangeiro, ou começa numa dieta, começa numa musculação, ela acha que o desenvolvimento dela, que o desenvolvimento vai ser uma reta, que vai ser assim, meu desenvolvimento vai assim, eu tô aqui, aí vou progredir desse jeito. Mas não é. O desenvolvimento de uma pessoa ao aprender Libras, ou dieta, musculação, como eu falei, não é uma reta, mas a gente pode exemplificar como uma exponencial. O que é isso? Uma exponencial é assim, aqui é onde você que está aprendendo Libras, e o seu desenvolvimento ele vai ser mais ou menos assim, uma exponencial. Não é uma reta, mas ela tem uma curva de aprendizado. Vou deixar essa curva aqui um pouco maior. Tem uma curva de aprendizado. E a gente pode dividir esse crescimento em 3. Pega esse conceito aqui, que ele faz muito sentido, ele tem provas para isso. Então pega esse conceito aqui que eu vou explicar para você, fica aqui até o final do vídeo que você vai gostar. 3 etapas, quais são elas? Vou colocar aqui, a primeira etapa, essa aqui é a primeira etapa, essa aqui é a segunda etapa e essa é a terceira etapa. 3 etapas do seu desenvolvimento. Essa aqui a gente tem a etapa inicial de todo profissional. Nessa etapa aqui, pessoal, o seu esforço, esse aqui é o seu esforço ao aprender, ao pegar um sinal novo, ao tentar entender o sentido da frase, ao tentar interpretar. O seu esforço, ele vai ser maior. Aqui é o seu esforço, ele vai ser maior do que o seu resultado. O seu esforço ele vai ser muito maior para aprender o idioma do que ter resultado. Você vai se esforçar bastante, você vai gastar horas ali do seu dia, da sua semana, em um mês, tentando entender os vídeos, mas os resultados não vão ser grandiosos logo de início. Os resultados vão vindo aos poucos. E nessa etapa inicial, pelo esforço ser maior, é a fase onde a grande maioria, desiste de aprender Libras, desiste da dieta, ela tá se esforçando, mudou ali a alimentação, mas tá difícil, eu tava acostumado de um jeito, aí desiste. Na musculação ali, nas primeiras semanas, ela começa bem, mas começa a doer, começa a ficar difícil e ela desiste. Porque o esforço é maior do que o resultado, ela não vê ali tanto resultado, né? E aí acaba desistindo. Com a Libras também, ela se esforça para aprender e tal. Então nessa fase aqui, nessa fase inicial, você que está me assistindo, você que quer aprender Libras, quer ser fluente, você vai precisar ter o seu cérebro preparado. Você vai precisar ter um mindset preparado. O que é isso? Porque nessa fase, o seu cérebro ele racionaliza, ele começa a colocar motivos. Eu não acho que eu vou parar, porque tem um caminho aí a percorrer até a fluência, e eu acho que eu não vou ficar tão bom assim. E ele começa a racionalizar um motivo para parar. Mas o meu marido ele não gosta, eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho pouco tempo, e aí começa a racionalizar para a pessoa desistir. O seu cérebro também, ele terceiriza a culpa, ele coloca a culpa em outra pessoa. Ou, por exemplo, eu não tenho a mão mole para fazer os sinais, eu não tenho habilidade, a minha mão está um pouco dura, não dá não, eu tenho os meus filhos para cuidar, eu não tenho tempo. Aí vai colocando a culpa em outras pessoas. Tem uma pesquisa que diz que o nosso cérebro desiste primeiro, a cabeça desiste primeiro que o corpo. Na verdade, o cérebro faz isso para a gente guardar energia. Ele desiste antes, mas a gente ainda tem 40% para gastar. Então você vai ter que precisar ter um mindset preparado, que nessa fase aqui é a fase que todo mundo desiste, mas você não é todo mundo não. Nessa fase inicial ainda, você precisa comemorar as pequenas vitórias. O que é isso? Chegou um surdo aqui e ele deu bom dia, deu boa tarde para você, deu boa noite.
você conseguiu entender, não sabia nada. Olha, conseguiu entender, você conseguiu falar de volta, responder a pergunta dele. Ele perguntou, você respondeu, você conseguiu fazer isso. Ele perguntou seu nome, seu sinal, você disse, você entendeu. Pequenas vitórias, você comemora isso, você fica feliz. Opa, gostei, tô começando aqui a me comunicar, tô ficando bom nesse negócio. Aí você vai se animando, você vai comemorando ali poucas vitórias, pequenas vitórias, melhor dizendo. É uma frase, você já conseguiu dizer uma frase, você conseguiu entender quando ele falou isso de volta, você comemora aquilo. Então pequenas vitórias vão sendo a base para grandes vitórias. O que são as vitórias? É o entendimento, a sua fluência no idioma, a sua habilidade de sinalizar, isso são as vitórias. Aí você continua se esforçando, continua dedicado, focado no seu estudo, na sua fluência em Libras, se esforçando ali, aí você chega na segunda fase. Na segunda fase do seu desenvolvimento para você ser um profissional de Libras, é essa aqui, ó. A segunda fase, aqui é a fase inicial, e aqui é a fase suficiente. Aqui é a fase suficiente, você já tá bom, você já chegou à fluência, você já consegue se comunicar, você consegue até, quiçá, ser um intérprete. Você consegue se comunicar com as pessoas, tá tranquilo. E aqui, ó, o seu resultado, o seu esforço, aqui é o seu esforço, é o mesmo tamanho, é a mesma quantidade do seu resultado. Você se esforça no nível e o seu resultado vem no mesmo nível. Seu esforço é igual ao seu resultado. Nessa fase aqui, é a que muita gente para. Tá bom, já cheguei, já me consigo me comunicar tranquilo, já assisto uma palestra ali, ótimo, é o nível suficiente. Nessa segunda fase, ela já é até professor de Libras, já dá aula ali, já passa aquilo que ela aprendeu, aquele conhecimento que ela tem sobre a Libras, ela já consegue passar. Só que quando você continua focado, quando você continua se esforçando, continua ali com o seu objetivo de fluência, de um pouco mais a fluência, você chega na terceira fase de um profissional de Libras. A terceira fase, que a gente pode chamar de fase Master. Essa fase Master é o poder, a fase de mestre. Mestre é quem tem mestrado, todo mundo diz isso, mas não é. A verdade é que não é, na prática não é. Mestre é aquele que consegue entender ali em profundidade um assunto, aquele que consegue entender os detalhes de cada tópico ali, aquele que consegue passar com facilidade. Essa é a fase Master. Aproveitar aqui, um abraço para você que é meu amigo mestre, excelente, parabéns pelo seu esforço. Nessa fase aqui, pessoal, é simplesmente o top. O top para você que é profissional. Por quê? Porque aqui as pessoas ligam para você. Elas querem que você dê aula no curso dela. Elas querem que você seja o professor lá daquele curso particular. Elas querem que o seu nome vá naquele cartaz que eles vão divulgar, naquele outdoor que eles vão colocar. Eles querem que você interprete aquela palestra e eles lhe ligam para contratar o seu serviço. Essa é a fase Master. Nessa fase aqui, as pessoas elas querem se matricular no seu curso, se você tiver. Elas querem fazer a matrícula no seu curso online, se você tiver. Nessa fase aqui, você não vai ser o melhor de todos, mas você vai ser um excelente profissional. As pessoas vão gostar de ter você ali no meio delas, naquela palestra, naquele curso de Libras. As pessoas vão preferir você, porque você já chegou no nível Master. Só que quando você chegar nesse nível, você vai ter que entender que o que te levou ao nível que você está hoje não é o que vai te levar para o próximo nível. O que te levou ao nível de iniciante, como profissional em Libras, não é o que vai te levar para o próximo nível, ao nível suficiente, aquele nível que tá bom, que você já dá aula, que você já intérprete, tudo, não é o que vai te levar para o próximo nível de Master. As pessoas vão ligar para você, vão querer contratar o seu serviço. Você precisa entender claramente todas essas fases e que cada uma delas leva um pouco de tempo e que cada uma delas leva um tempo diferente para cada pessoa. A pessoa diz, mas isso aí é só com anos de aprendizado, não dá para mim não. Quando a pessoa fala isso, acaba desanimando o aluno, porque ninguém quer aprender uma coisa que leva muito tempo para aprender, que na verdade não é assim. Depende muito do esforço que você vai ter. Dependendo do seu esforço, você vai ter resultado. Para terminar, nessa fase aqui, ó, você vai fazer pouco esforço e você vai ter muito resultado. Essa fase que a gente faz com que você chegue no nosso curso, quando você termina o nosso curso, esse aqui é o objetivo que a gente tem para a maioria dos alunos que se esforçam, que concluem todos os módulos, fazem todas as atividades. Qual dessas 3 fases você está? Comenta aqui embaixo para eu saber qual desses 3 níveis você já está, qual dos níveis você quer chegar. Se você parar aqui no nível suficiente, não tem problema nenhum, não tem problema. Mas se você quer ir além, se você quer ir mais longe,
para o nível Master, aí você vai precisar ter a clareza dessas 3 fases, dessas 3 etapas de um profissional. Beleza, pessoal? Então se inscreve aqui no canal, clica em gostei, deixa o seu comentário aqui, qual fase que você tá, qual fase que você quer chegar de profissional em Libras, compartilha com seus amigos e a gente se vê então na nossa próxima aula. Um grande abraço do seu amigo Daniel Oliveira e até a nossa próxima aula.